Todos acharam? Amém, agora sim. A palavra de Deus diz assim: disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Feche seus olhos. Deus, estamos aqui, Senhor, na tua casa nessa noite. Estamos aqui, meu Pai, porque cremos no teu poder, cremos no poder que há na tua palavra. Que o teu Espírito revele para nós nessa noite aquilo que nós precisamos ouvir, em nome de Jesus. Essa talvez seja uma das parábolas daquelas da Bíblia, que se você pedir a algum crente para lhe contar, ele sabe lhe contar todos os detalhes. Então, não vou perder muito tempo contando a história da parábola, mas eu queria trazer para vocês, nessa noite, algo que envolve os sentimentos e o contexto dessa história. Porque quando a gente ouve, inicialmente nos causa uma certa revolta em torno desse filho pródigo. Por que nos causa uma certa revolta? A gente gostaria de estar lá para dar, de repente, um puxão de orelha nele, ou querer convencer ele a não fazer uma besteira tão grande. Olhamos e vemos, rapaz, esse cara mora numa casa, ele e o pai dele. A Bíblia diz que é uma casa onde não falta nada, onde ele tem servos para estar com ele, para atender às suas necessidades. Ainda tem ali a companhia dos seus familiares. E agora ele simplesmente despreza a presença do pai e diz: me dê a minha parte da herança porque eu estou indo embora. Aí parece que no meio da história começa a nos dar um sentimento de alegria, quando a Bíblia começa a dizer que algo imprevisto no plano dele, né? A gente está com raiva do cara, vai acompanhando comigo. Cara miserável, rapaz, rejeitou o pai, né? Abandonou a casa. Esse cara é doido, e a gente começa a criar um sentimento contrário a ele. Aí a Bíblia diz que ele vai, começa a gastar tudo de forma dissoluta, farra, festa, bebida, começa a curtir, o pau quebrando lá. Aí a Bíblia diz que veio agora um fato inesperado, um fato imprevisível, muito próximo com o que a gente está vivendo nesses dias. E aí, uma grande fome se abateu sobre a terra onde ele estava. Ele precisou agora gastar muito mais do que o que ele tinha previsto, até que ele perdeu tudo. Aí o telespectador, né, nós agora nessa parte da história, tá vendo, miserável? Bem pouco. Aí a Bíblia diz que se não bastasse, ele foi ficando tão mal que teve que tomar conta de porco. Aí parece que a gente já vai ficando com pena dele agora. Aí quando ele volta aqui e encontra o pai, a gente fica feliz no final da história de novo. Só que nos colocamos sempre como esses telespectadores nessas histórias bíblicas e às vezes absorvemos aquilo que nós queremos, mas a gente precisa compreender que assim como nós temos os nossos sentimentos, e eu pude caminhar rapidinho com você aqui, quando nós estamos lendo a história de alguém, será que quando nós lemos a Bíblia nós somos capazes de também compreender os sentimentos de alguém que está ali? Observe, a gente sempre julgou, como eu disse, na primeira fase da história, esse rapaz como um irresponsável. Mas você já reparou que a Bíblia não faz menção à figura da mãe dele? Você já prestou atenção a isso? A Bíblia diz que ele tinha um pai, diz que tinha um irmão, que tinha casa, mas não fala da mãe. Ele chega para o pai e diz: estou indo embora, me dá minha parte da herança. O pai dá e ele vai. Será que se tivesse uma mãe na história, essa mãe ia deixar esse jovem sair assim tão fácil?
Talvez a mãe tivesse feito um escândalo na porta da casa, brigado com o pai. Paulo já interpretou bem. Na próxima eu vou lhe chamar aqui na frente. O grito de Paulo foi perfeito. Meu filho! Mas aí alguém pode dizer, rapaz, isso é a ideia da cabeça do pastor, né? É tão interessante, irmãos, que eu fui ler Provérbios 1, verso 8. Aí Provérbios diz assim, ó: filho, meu filho, ouça a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Preste atenção. Meu filho, ouça a instrução do seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Você vai estudar psicologia. Não essas coisas mais modernas que a gente está vendo. Quando a coisa era feita há um tempo atrás por pessoas que pesquisavam isso, você vê Freud, berço da psicologia, dizer: o ser humano, para a formação do seu caráter, ele precisa da figura do pai e da figura da mãe. Aí Provérbios diz: na criação dos filhos tem a função do pai e tem a função da mãe. Quando você vai ver as palavras que estão sendo traduzidas aqui, diz: filho, ouça a instrução do seu pai. Que palavra é essa aí que está dizendo instrução? Quando você vai pegar o significado dela, significa disciplina, castigo, repreensão. A figura do pai. Quando vai para a mãe, diz: e não despreze o ensino de sua mãe. Está se referindo à Torá, à lei de Deus. Como se o pai aqui fosse a figura que para o filho tem que representar a disciplina, o castigo, a repreensão, e a mãe, o ensino. Não despreze a lei de Deus. A Bíblia não falou em momento nenhum na figura da mãe desse jovem. E o que é que ele queria? Ele não tinha problema, preste atenção aqui, com disciplina. Porque ele não saiu da casa dele e quando ele ficou pobre ele foi roubar. Ele não tinha problema de obedecer às leis. Ele teve que se sujeitar ao pior tipo de trabalho. Mas ele não quebrou e não violou nenhuma lei. Ele não tomou o que era dos outros. Ele entendia o conceito de autoridade, que ele tinha a figura do pai. O que era que ele queria fazer? O que é que a Bíblia diz? Que ele precisava sair debaixo da autoridade do pai, porque ele não queria fazer aquilo também na frente do pai, porque o pai era figura de autoridade na vida dele e ele respeitava isso. Mas ele não tinha compreendido bem a lei de Deus. E o que ele queria? Se prostituir. Ele queria beber, ele queria fazer farra. E para fazer isso, tinha que sair de dentro da casa do pai. A gente sempre olha as pessoas e vê os problemas delas, mas às vezes a gente não entende de onde vêm as origens disso. E a gente julga as pessoas pela forma como elas se apresentam. Rapaz, os irmãos de José, miserável, rapaz, pegaram o cara, você lê a Bíblia, dá vontade de você estar lá para pegar um pau e ajudar a defender José, né? Dá umas cacetadas nesses caras. Rapaz, os caras pegam o menino, joga dentro do tanque e iam matar ele, depois mela a roupa dele com sangue, ainda inventa que ele morreu. Que cara ordinário. Sabe de onde é que vinha aquele problema ali? Da família. Começa a briga entre duas irmãs, porque um sogro enganou o genro. Olha para vocês entenderem como nós passamos por esse mundo e o que acontece ao nosso redor nos afeta. Ele vai trabalhar 7 anos por uma filha, o cara entrega a outra. Ele casa com uma mulher que ele não queria, que ele não amava. Só que aí agora, ele para ficar com a outra tem que trabalhar mais 7. Aí vai ficar com o pacote completo, as duas irmãs. Aí para completar o problema, a que ele gostava não tinha filho. Mas a que ele não gostava, começou logo mesmo, até um bocado. Aí a que tinha filho, que o marido não gostava, passou agora a humilhar a irmã, porque o marido gosta, mas você não dá filho. Começaram a ter briga dentro de casa. A mulher começa a brigar com o marido, porque o marido
gostava dos filhos, mas os filhos eram da outra e queria que ele desse um jeito dela ter filho. Ele disse: minha filha, eu estou no lugar de Deus para lhe dar filho. Só que aí essas crianças vão crescendo no meio de um ambiente contaminado desse, no meio de um conflito familiar desse. Aí, daqui a pouco, nasce o filho da mulher que ele ama. E ele começa a dar um tratamento ao filho diferente dos outros. Os outros eram os empregados, o pequeno era o gerente. Ia conferir para ver se os irmãos estavam fazendo certo. E se não tivesse, ainda entregava ao pai. Os outros andavam com roupa tudo de uma cor só. O menino, meu irmão, andava com roupa colorida. O conflito veio de dentro da família. O problema todo não são as percepções e aquilo que a gente aquilo que a gente foi influenciado. O problema é que se nós não tivéssemos um dia conhecido a verdade, se nós um dia não tivéssemos conhecido o Evangelho, talvez não tivéssemos a alternativa de tomar decisões. Porque tudo que a gente conhece é o que a gente viveu. Mas quando eu venho para a Bíblia, é por isso que esses exemplos estão aí. A vida desse jovem, a vida da família de José e outros mais, a vida da família de Davi, para que nós possamos entender que o fato de nós buscarmos a Deus não nos isenta tão facilmente das cargas e dos fardos que a vida colocou muitas vezes sobre nós. E somos nós quem temos que procurar Ele para trocar o nosso fardo. Eu tenho que procurar Ele e mostrar a Ele que o fardo que eu estou carregando ainda é pesado em algumas áreas. Eu me livrei do fardo do pecado, mas será que eu me livrei do fardo de um relacionamento que eu tive com uma pessoa que me humilhava, que me batia e já foi embora da minha vida, mas o fardo ainda continua? Tem dias que eu estou mais forte e ando e não sinto mais, mas quando eu estou cansado, é tipo assim, quando você está ganhando dinheiro, você está bem lá no emprego e tudo, aí você está pagando água, está pagando luz, come o cachorro quente, não está muito preocupado. Aí você resolve comprar um guarda-roupa para casa. Aí vai dividir o guarda-roupa, você chega lá no negócio, aí pensa. Não, vou dividir aqui em 10 vezes, eu acho que dá para eu pagar aqui R$200 a mais. Paga a primeira parcela, quando você paga a segunda, você sente que o orçamento deu uma apertada. Aí você vai olhar agora todas as contas para ver qual é que você pode baixar, qual é que pode melhorar, o que é que pode reduzir. Começa a apagar a luz, dorme com o ventilador no mínimo, não briga com o menino porque abriu a geladeira. A gente só começa a racionar as coisas quando a gente entende que já está perdendo. A gente está olhando, irmãos, a vida dessas pessoas, só que na verdade, o dia de viver agora é nosso. Quais são as decisões que a gente tem tomado na nossa vida? Posso tomar posse da palavra de Deus. Ezequiel 18:20 diz: é aquele que pecar que morrerá, porque o filho não vai levar a culpa do pai, e nem o pai vai levar a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Irmãos, muitas vezes nós estamos carregando fardos que não são nossos. Estamos vivendo problemas que não fomos nós quem criamos, mas carregamos isso nas nossas costas como um peso tão terrível. Tem pessoas que vivem a vida eternamente infeliz, procurando alguma forma de lhe fazer feliz, porque talvez seja igual a esse jovem. Não sei se ele conheceu a mãe dele, não sei se ele teve mãe, não sei que infelicidade isso causava na vida dele. Porque assim como ele buscou nas festas, nas farras, a Bíblia vai mostrar que o irmão dele também se afogou no trabalho. Não tinha nem tempo para fazer um churrasco com os amigos.
porque o Deus dele, a satisfação dele, a alegria dele toda estava agora no que ele tinha. O foco dele era o trabalho. Ele não se importava com família, com nada, não sei, irmãos. O caso é que a instrução de Provérbios bate certinho com a figura desse jovem, que a Bíblia não relata em momento nenhum a figura da sua mãe. Só que o problema é que quando nós nos deixamos ser levados por esses sentimentos, quando nos deixamos ser alimentados por essas marcas da nossa vida, elas inevitavelmente vão nos levar para longe de Deus. Vamos querer nos afogar como um ato inconsciente, como a gente vê muitas vezes aquela mariposa durante a noite, que você acende uma lâmpada e ela vai morrer ali rodando aquela lâmpada e não vai sair mais dali. Ela vai ficar presa naquela luz. Quando nós nos deixamos levar por esses problemas, esses traumas e essas marcas que a vida nos traz, ficamos igual aquela mariposa, cegos, rodando em volta de uma luz, e não enxergamos muitas vezes a verdadeira luz do Evangelho. Não conseguimos enxergar todo mundo que é ao nosso redor, mas isso inevitavelmente vai nos levar para longe de Deus. O jovem queria alegrar a alma dele. Ele não fez plano, irmãos, para ir comer comida de porco. Ele não fez plano para sair para ser mendigo. Ele não fez plano para sair para passar vergonha. O plano dele é que ele ia sair da presença do Pai para curtir, para ser feliz. Era isso que ele queria. Ele estava com o coração cheio de boas intenções para satisfazer a sua própria alma. Só que o plano dele não deu certo. Quando o diabo engana a Eva, presta atenção, porque a Bíblia diz que para viver o pecado ele se afastou do Pai. E foi lá, a Bíblia diz, não muito depois, ele reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E foi lá que ele desperdiçou todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Adão e Eva estão no jardim, estão vivendo aquilo que Deus tinha providenciado para eles. Mas chega alguém, uma outra figura, um outro ser, e começa a mostrar a Eva que havia uma possibilidade de uma vida melhor, que tinham prazeres, que tinham circunstâncias, que talvez Deus não estava sendo tão bonzinho, porque estava escondendo isso deles. Você tem a possibilidade de viver como Deus, de conhecer como Deus, de amar como Deus, Aí Eva se encantou. E eu aqui nesse jardim, comendo fruta, sendo que eu posso agora virar uma filósofa, conhecedora do bem e do mal. De repente eu posso sentar agora com Adão e a gente conversar a respeito do segredo das coisas, do universo. O que é que será que Deus escondeu de mim? E o que é que você precisa fazer? É só comer o fruto. Mas depois que eles passam a comer o fruto, o primeiro sentimento que eles tiveram não foi de alegria, não foi de felicidade, não foi de euforia. Não ficaram doidões quando comeram a fruta, ficaram com vergonha. Um agora já não podia estar na presença do outro como era antes, porque já havia separação entre eles. O pecado já começa aí, produzindo distanciamento, separação. Eles não podiam mais se olhar, se enfrentar. Tinham agora que criar barreiras para conseguir viverem juntos. E qual a consequência disso? Também tiveram que se afastar da presença de Deus. É um caminho sem volta, irmãos. Quando o homem começa a duvidar da direção de Deus na sua vida, começa a colocar os seus problemas, os seus sentimentos, os seus traumas, acima da razão, acima do conhecimento principal, que é acreditar na bondade e no amor de Deus. É eu compreender que entreguei a minha vida a Deus e que agora é Ele que toma conta dela.
E que as minhas decisões, elas precisam agora ser guiadas e direcionadas por Ele. Que eu preciso tirar o meu fardo pesado, eu preciso identificar o que é na minha vida que ainda está pesando sobre mim, que ainda está me trazendo tristeza, dor e angústia, e eu preciso trocar com Ele. Eu preciso de um fardo leve. Entenda isso. Não existe vida sem fardo. Não existe vida sem fardo. Vida sem fardo você vai encontrar lá no céu. Aqui tem um fardo para você carregar. Ou você carrega o pesado, ou carrega o leve. Mas essa decisão, antes de você escolher o que você vai carregar, você tem que escolher a quem você entregou a sua vida. Aonde eu estou morando? Porque aonde eu moro, aonde eu pertenço, quem é o meu pai, determina que autoridade está sobre a minha vida. Aquele jovem entendeu que ele mesmo poderia ser autoridade sobre a vida dele. Ele entendeu que diante dos anseios da alma dele, diante talvez das dores, dos sofrimentos, de tudo que ele achou que estava ruim na vida dele, ele resolveu partir para um plano melhor. Mas o plano melhor dele não incluía a presença do Pai. E aí ele vai viver essa vida dissoluta. E agora ele se pega, vendo que o plano dele fracassou e que o plano dele não deu certo. Será que depois dessa pandemia, irmãos, quantos irmãos não tomaram uma decisão errada na sua vida? Será que quantas pessoas durante esse período não ouviram talvez uma voz, um conselho, um convite para ir em algum lugar, para fazer alguma coisa? Um dos maiores autores de crimes em série nos Estados Unidos, ele escolhia suas vítimas iludindo elas com o desejo de transformá-las em modelo. A polícia perguntou como é que ele conseguiu pegar as mulheres na rua, levar até a casa dele e fazer com que elas ficassem praticamente sem roupa nenhuma, que era a hora que elas descobriam que não iam sair dali mais com vida. Mas até aquele momento, elas estavam ali voluntariamente. Foi o que chocou a polícia. Porque você pegar alguém na rua à força e ter que agarrar, a pessoa vai gritar, vai fazer uma confusão. Mas ele conseguia transportar a pessoa para um lugar reservado, trancado, e fazia com que a própria pessoa praticamente tirasse sua roupa toda. Era quando a pessoa descobria que dali para frente não tinha mais volta. Tudo que ele fazia era prometer que ia transformar aquelas mulheres em modelo. E pelo sonho que criava no coração delas, elas aceitavam e se submetiam a tudo que era mandado. O inimigo muitas vezes conhece qual é o desejo do nosso coração. Conhece quais são os nossos anseios. E às vezes coloca pessoas nos nossos caminhos para dizer que estão nos levando para lá. Caminhos mais fáceis, caminhos mais largos. Não, meu irmão, não tem nada de errado não, em nome de Jesus. É só um negócio novo que chegou aí agora. E aí você entra, você bota um dinheiro, você faz, você acontece. E atrás de um sucesso mais fácil, atrás de uma vida mais fácil, atrás de um amor mais fácil. O cara quer vir para a igreja, ora, Deus, manda uma varoa. Irmão, em nome de Jesus, chega em casa, olha seu cabelo como é que está no espelho. Acha que Jesus vai fazer uma perversidade dessa com outra pessoa, rapaz? É brincadeira ou é mentira? Você já pensou, meu irmão, se você está orando e dissesse, não, Deus, eu quero uma varoa. Aí Deus manda um negócio assim meio atrapalhado, todo perturbado, com as unhas tudo. Você vai olhar e vai dizer, pô, Deus, é isso aí que o Senhor mandou para mim? Não é?
Quando você pede uma coisa a Deus, você quer uma coisa boa ou uma coisa ruim? Me diga aí. Você quer uma coisa boa ou uma coisa ruim? Boa. Ah, o pastor está falando de aparência. Não, meu irmão, não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo para você entender. Um irmão uma vez chegou para mim e disse: ah, pastor, eu estou orando para Deus me dar um carro. Eu perguntei: você já tirou a carteira? Não. E você vai andar como ilegal? Então comece orando por passos. Ore primeiro para tirar a carteira. E quando você tirar a carteira, Deus vai lhe dar um carro. Aconteceu exatamente assim. Ele entrou no consórcio, tirou a carteira dele. Quando ele tinha mais ou menos um mês, que tirou a carteira, foi contemplado no consórcio e recebeu o carro. Ô, meu irmão, eu quero ser uma bênção na vida de alguém. Então se arrume direitinho, meu irmão. Pergunte a um amigo seu de confiança: vem cá, meu irmão, essa roupa que eu estou usando, como é que está? Pergunte a alguém. Porque se você perguntar só a sua mãe, ela vai dizer que está tudo bonito. Perguntou a mãe: está bonito, meu filho, está lindo. Procure um amigo sincero. Paulo já se ofereceu aqui. Viu, Yuri? Depois do final do culto. Eu vi o bate-papo ali, eu achei que estava rolando alguma treta ali. Mas é sério mesmo, procure o seu líder e diga: ô, meu líder, vem cá, eu queria que o senhor me dissesse aí direitinho como é que eu me arrumo para eu ficar no estilo, para eu ficar bonito. Tem que se arrumar, meu irmão, tem que... Aí Deus diz: é aquela, e diz: ô Deus, não dá não, ali. A gente tem que entender, irmãos, que nesse processo a gente quer buscar as coisas de Deus, a gente quer receber as coisas de Deus, a gente também tem que se preparar para receber as coisas de Deus. Como eu disse a vocês, ninguém faz plano para dar errado. E a gente não sabe quem está sendo iludido, quem está sendo enganado aí fora nesse tempo. Quem o diabo está chamando, prometendo que vai ser melhor. Eu estou na igreja já há tanto tempo, não aparece uma jovem aqui. Aí aparece uma bonitinha lá fora. Aí o diabo diz: ah, meu irmão, essa daí você ainda vai ganhar ela para Jesus. A gente tem que tomar cuidado, irmãos. Porque a gente vê a história do jovem, como eu disse a vocês, a gente fica revoltado com as decisões que ele tomou. Mas se a gente pudesse ver a nossa própria vida, será que a gente se agradaria de todas as decisões que a gente tem tomado? Caminhos que a gente já entrou, que a gente tem que ter em mente nessa noite, é isso que eu preciso que você compreenda. É que a Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O que Jesus disse foi: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ou eu vos darei descanso. O problema nisso aqui, irmãos, está em algo. O que é que tem evitado das pessoas voltarem muitas vezes para o caminho de Deus? Voltar para a casa de Deus. Às vezes o problema não é Deus, mas o problema é o irmão. Não, o pai eu sei que se eu voltar ele vai me perdoar, eu não tenho problema com o pai. O problema é meu irmão. Como é que ele vai reagir? Porque agora a Bíblia está nos mostrando que há um interesse no pai. Se você confessar, meu filho, reconhecer que errou e quiser mudar, você faz um plano, você saiu da presença, você perdeu bênçãos, você perdeu às vezes até a saúde, mas se quiser voltar e confessar, vai ser perdoado. Está cansado, sobrecarregado? Então venha. O sentimento de Jesus e de Deus é que você volte. O que ele está ensinando, no versículo que a gente leu, ele está falando com o irmão, com o filho dele, o pai falando com o filho. Olha, entenda isso, seu irmão não estava só perdido lá fora, mas ele estava morto, e ele reviveu. E isso para nós tem que ser um motivo
de alegria. Tem que ser um motivo de celebração. Mas às vezes a gente fica preso em partes da história, irmãos. Parece que o diabo colocou um sentimento na igreja que a gente fica torcendo para as pessoas que estão em cima e estão em evidência cair. Eu bem que sabia que esse negócio aí não ia dar em nada. Eu vi esse cara com essa empolgação toda, nunca me enganou. Que sentimento é esse, irmãos? Que sentimento é esse? Será que foi o que Deus ensinou? Será que quando você vê alguém que pertenceu um dia ao mesmo corpo que você, a mesma casa que você, a mesma família, quando passa, qual é o comentário que você faz aí? Está vendo? Ficava lá na igreja com a Bíblia desse tamanho no braço, cheio de paletó, pulando em banca, agora está aí, ó. Foi isso que Jesus ensinou? Você está cansado? Vem até mim. Se você pecou, se arrependa, porque se você se arrepender, tem perdão para você. Se for preciso se humilhar, se humilhe. O sentimento que levou aquele jovem a voltar para a casa do seu pai foi: ainda que ele não me receba como filho, porque eu não mereço ser tratado como filho, ainda que seja para ser um empregado, mas só por estar na casa dele, eu prefiro. Precisa tomar cuidado, irmãos, para que nós não sejamos esse irmão também, que julga, que critica, que aponta. Tem pessoas que vêm para a igreja, foram da igreja, está desviado, entra aqui, às vezes a pessoa da igreja não vai nem falar com a pessoa. Será que de fato há esse sentimento em nós? O que é que nós estamos pensando a respeito dessas pessoas que não estão conseguindo mais congregar? Pessoas que estão sendo abatidas diariamente, muitos que estão perdendo a vida. E qual é o nosso sentimento? É bem feito ele que procurou e agora ele que sofre as consequências? Ou o nosso sentimento é se entristecer pelo nosso irmão porque ele morreu? Porque é isso que a Bíblia nos mostra. A festa no céu quando um pecador, e às vezes não há na igreja. Às vezes estamos tão preocupados com os nossos rituais, com as nossas liturgias, em fazer cultos para crentes, que nos esquecemos dos irmãos que estão morrendo. Que nada, meu irmão, aquilo ali já foi líder aqui dentro da igreja, quando era líder você precisava ver, e aí jogava duro. Agora está pagando o preço de quê, irmão? É isso que Deus quer? O sentimento de Deus é esse? A gente precisa, nesse tempo difícil, entender que muita gente foi surpreendida com isso aí. Muita gente que deixou o caminho de Deus, muita gente que achou que estava bem na fita, que estava ganhando dinheiro, que estava isso, que estava aquilo, e deixou a casa do Pai. Vai ter um momento que esse pessoal vai começar a voltar, porque eles estão sofrendo lá fora. Eles estão vendo lá fora o que é servir a Satanás. Satanás não tem filho, Satanás tem escravo. A Bíblia diz isso. Todo aquele que peca se torna escravo do pecado. Só quem tem filho é Deus. Quando eu escolho sair da casa do Pai, eu estou me candidatando a me tornar escravo de Satanás. Eu tenho certeza que não é isso que a gente quer. Mas que a gente deixe de olhar apenas para a gente. Que a gente deixe de olhar apenas para a minha condição. Não é porque eu estou na casa do Pai que tudo está bem. Será que o meu irmão que saiu, onde é que ele está essa noite? Aquela pessoa que sentava do meu lado no banco aqui da igreja, eu nunca mais vi aparecer aqui. Mas se o resto da herança é meu, ele pegou a parte dele e gastou, é problema dele. Que Deus coloque nessa noite, irmãos, uma preocupação no nosso coração. Porque esse tempo de pandemia, em nome de Jesus, vai passar. Mas quando passar, nós já precisamos estar orando desde agora.
desde agora, para que Deus traga de volta aqueles que se perderam. Para que Deus toque no coração deles, para que eles entendam que aqui não é um lugar de julgamento. Que aqui nós não fomos chamados para competir, para saber quem é mais crente do que quem tem mais dom e talento do que quem. Mas nos reunimos nessa casa para adorar o nome do Senhor Jesus, para reconhecer que Ele vive, para reconhecer que Ele reina. É por isso que nós estamos aqui. E qual é a missão da igreja? A missão da igreja é buscar e salvar os que se haviam perdido. E quando não fazemos isso, estamos sendo negligentes diante de Deus. Que esse sentimento, irmãos, nunca tome conta do nosso coração. Mas que possamos verdadeiramente nos empenhar, nos preocupar. Não precisa ser evangelizar o bairro todo, não, irmãos. Não precisa ser sair daqui amanhã e dizer que agora, a partir de hoje, você vai andar todo dia do fim de linha até a Gal Costa, entregando folheto a ninguém. Não, não precisa ser fazer isso, não. O que precisa é você começar a se preocupar com seus irmãos. Quem era do corpo que eu conheço, que sei que não está frequentando? Será que se eu mandar uma mensagem para essa pessoa, perguntar como ela está, de repente, eu não posso motivar ela a voltar de novo? Porque como nós começamos essa história, podemos julgar as atitudes das pessoas, mas nunca vamos compreender a totalidade de por que elas tomam essas decisões. Que causas, que circunstâncias levaram elas a tomar aquelas decisões. Uma coisa é certa, a Bíblia sempre vai ser a nossa bússola, sempre vai ser a nossa direção. E toda vez que buscarmos nessa palavra, vamos achar uma palavra que vai nos levantar e vai nos levar de volta à presença do Pai. Amém? Fique de pé nessa noite.